Olá, você está nos assistindo pela web TV do portal Amazônia.com e na TV pelo AmazonSat. Bem-vindos ao Amazônia Interativa. E essa semana, gente, desde o último domingo, dia 13 de março, foi bastante agitada no cenário político brasileiro. Como vocês já estão vendo aí, essas são as imagens das manifestações que aconteceram desde domingo até ontem, aqui por todo o Brasil. Não foi só na Amazônia, não foi só em São Paulo, não foi só em Brasília, foram manifestações, registraram manifestações em todo o Brasil. Essas imagens aí são da manifestação que ocorreu ontem aqui em Manaus. Era a manifestação pró-governo, né, a favor do governo Dilma. Mas nós também temos imagens da manifestação no último domingo, dia 13, que foi a manifestação contra a corrupção, contra o governo Dilma, e também pelo impeachment, entre outras pautas. Teve gente pedindo intervenção militar, teve gente pedindo parlamentarismo, enfim, teve espaço para todo mundo, porque, graças a Deus, a gente vive em uma democracia. Como é praxe, lógico, o portal Amazônia não podia deixar de fazer matérias a respeito dessas manifestações, e nós fizemos. Teve matéria a respeito da manifestação contra a corrupção que aconteceu lá no último domingo. Nós fomos lá, acompanhamos a manifestação, e também teve matéria a respeito da manifestação que aconteceu ontem. Já está aí no vídeo de vocês estão vendo. Cerca de 230 mil pessoas participaram de atos pela Amazônia, olha só. E aí foi o ato a favor do governo Dilma, que reuniu manifestantes em Manaus. Beleza, então, aconteceu ontem, gente. Depois que o Amazônia Interativa terminar, você vai lá, acessa e confere, tem galerias com todas as imagens. Mas agora a gente volta para o estúdio. E é justamente a respeito dessas manifestações que a gente vai falar, com foco claro aqui na Amazônia. E quem está comigo hoje é o cientista político Breno Messias Leite, que já é conhecido de vocês. Bem-vindo de novo, Breno. Obrigado, Isabel. Breno, quantos anos você tem? Tenho 32. E você já tinha visto coisa parecida com o que está acontecendo hoje? Sempre vivenciar tudo isso, algo sem precedente. É a primeira vez que eu vejo uma mobilização dessa magnitude contra o governo nacional brasileiro. É algo bastante surpreendente. E pelo que você já estudou, pelo que você sabe, nós já passamos por um momento parecido na história do Brasil? Olha, Isabel, se nós pensarmos quanto às formas de protesto, de mobilização, a gente pode recorrer à revolta da vacina, talvez as marchas pró-intervenção militar na época, em 1964, foram marchas muito significativas da opinião pública, inclusive setores da imprensa pedindo uma intervenção militar, explicitamente. O Fora Collor, que também foi uma mobilização muito efetiva, inclusive resultou no afastamento do presidente. Mas esses novos protestos, eles têm um ingrediente a mais, um ingrediente diferenciado. Ao contrário dos outros, onde a gente percebeu um foco bastante específico, as atuais ondas de protesto, além de serem contra o PT e contra o governo Dilma, elas também são uma crítica ao próprio sistema político brasileiro, ao nosso status quo político. Um detalhe importante é o seguinte: esses protestos, eles também tocam em questões fundamentais do sistema político. Não é à toa que nós temos percebido que a tentativa de se voltar para a monarquia, né? Ou ideias como o parlamentarismo, ou ideias favoráveis à intervenção militar, o que é algo absurdo até. Mas essas novas manifestações, sem falar do ingrediente rede social, que é um ingrediente fundamental nessas arregimentações para os protestos. Facebook, WhatsApp, enfim, todas essas redes, né? Todas essas redes. E esse é o novo ingrediente, político. Era justamente isso que eu ia perguntar. A gente sabe que teve, sim, essas mobilizações populares, a mais recente, né, em relação ao governo Collor e tudo mais, só que naquela época a internet não tinha o poder que tem hoje de mobilização. Inclusive, antes do programa começar, eu estava perguntando se a gente tinha registros em locais tão distantes, porque é uma realidade, né? A Amazônia está distante do centro do poder, que é Brasília. Então, antes,
o Acre tinha se mobilizado, o Rondônia, Roraima tinha se mobilizado, o Amapá. Você tem notícias a respeito disso, de que essas mobilizações, de que essas manifestações haviam atingido todos os estados do Brasil? Sim, exatamente. Além de todos os estados, as principais cidades, as capitais. E esse ingrediente é fundamental, ou seja, a rede social, por rede social você mobiliza as pessoas, você tem acesso fácil, a informação circula de forma muito mais rápida. Claro, tem um efeito negativo disso tudo, porque gera desinformação também. Inclusive ontem o governador do Rio de Janeiro foi supostamente morto, né? Isso circulou e as pessoas, poxa, morreu mesmo. É normal matarem as pessoas na internet. Então, né? Exatamente. Isso começou a circular nos grupos, eu visualizei aquilo, inclusive, fiquei meio assustado. Aí depois ele lançou uma nota, não, eu estou vivo. Então, acontece. Então mostra um pouco como essa coisa do vírus da informação pode também criar efeitos nefastos, efeitos negativos. Mas, no geral, cria efeitos bons, porque socializa a informação, mobiliza as pessoas, os seus interesses, pró ou contra o governo, enfim. Aí cabe o jogo democrático mesmo, desde que você não tenha a ideia de destruir o sistema político ou mesmo ideias ruins de crimes políticos, enfim. Eu acho que tudo vale nesse sentido. E a gente está falando a respeito das manifestações aqui na Amazônia. O Amazonsat acompanhou todas as manifestações que ocorreram aqui na Amazônia Ocidental. E a gente vai ver um trecho do que foi veiculado no Amazonsat durante essa semana em Roraima e no Acre. Olá, nós falamos direto de Rio Branco, mais precisamente em frente ao Palácio Rio Branco, onde manifestantes pró e também contra o governo Dilma Rousseff manifestam. Vou conversar agora com o Frank Vidal, representante da população nessa mobilização. Frank, como é que está sendo aí mobilizar todas essas pessoas, que afinal aqui na região norte não é diferente do restante do país, a população está bastante indignada. Realmente a população está indignada, né? É difícil um pouco mobilizar, a gente não tem espaço, muitas vezes, nos meios de comunicação para poder divulgar essas datas que a gente marca. Então a gente procura mobilizar pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? Essa é a única forma que a gente tem para poder mobilizar essas pessoas. Muita gente que está indignada também gostaria de estar aqui, acaba nem ficando sabendo. Mas agora nós temos cerca aqui de 600 pessoas que vieram de livre e espontânea vontade manifestar sua indignação com esse governo que aí está. Hoje, quinta-feira pela manhã, houve a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. A gente sabe que 2 liminares suspenderam essa nomeação. Como é que está sendo para vocês acompanhar tudo isso e ver que mesmo com a indignação, a revolta do povo, isso ainda continua acontecendo? Bem, a gente ficou muito feliz quando o juiz expediu essa liminar, né, anulando a posse do ex-presidente Lula. Nós ficamos muito felizes e isso faz com que nós vamos agora acompanhar como é que foi essa mobilização no estado de Roraima, que, assim como o restante do país, também realizou manifestações populares. Com a atual situação política do Brasil, a população roraimense seguiu o clima das manifestações nacionais e foi às ruas. Chega de corrupção, nós precisamos e merecemos um Brasil melhor! Porque o Brasil não aguenta mais tanta impunidade, tanta falta de ética, tanta corrupção. A manifestação ocorreu na Praça do Centro Cívico, localizada entre a Assembleia Legislativa e o Palácio do Governo. Muitos carros que transitavam pela avenida demonstraram seu apoio através de buzinas e da aplicação de adesivos. Eles que estão fazendo um golpe contra a nossa democracia. Então todo mundo tem que vir pra rua, porque senão a gente vai perder o Brasil. Nós não queremos uma Venezuela no Brasil. Nós queremos o Brasil dos brasileiros. E é isso que a gente precisa. E eu estou aqui lutando por meu país, por um país melhor, porque eu já acredito que o Brasil vai conseguir vencer essa fase, se Deus quiser. Aí, gente, obrigada a todos os repórteres que foram às ruas e acompanharam. Isso daí foi só um
um pedaço, né, do que aconteceu, mas houve manifestações durante toda a semana, inclusive teve a manifestação em apoio ao governo Dilma ontem, que com certeza a gente vai falar a respeito disso, vai continuar falando a respeito disso se os ânimos não se acalmarem na próxima semana. Então, Breno, a gente vê que são grupos pequenos, mas que querem ser ouvidos, que estão nas ruas, estão fazendo barulho. E aqui na Amazônia pode ser que a adesão seja menor do que lá na Avenida Paulista, por exemplo, que as pessoas acampam. Mas qual é o significado político e social que isso tem? O significado é de extravasar a insatisfação. Aproveitar as ondas de protesto que estão acontecendo no país inteiro. Claro, você, né, nas regiões amazônicas, nos estados amazônicos, claro que a adesão vai ser muito menor. Nunca teremos uma Avenida Paulista. Mas a insatisfação da população quanto ao sistema político, ao governo Dilma, enfim, ao PT, também se extravasa aqui nas cidades amazônicas. Com um detalhe, essas cidades elas têm uma relação de forte dependência com o governo, com o Poder Executivo Federal, né? Nós aqui de Manaus, por exemplo, nós dependemos fundamentalmente do modelo Zona Franca, que é um modelo fortemente atrelado ao Poder Executivo Federal. Então, essa relação de dependência com o Estado é também um fator que pode ser analisado aí. Pode ser, enfim, entra nesse cálculo político todo. Mas as mobilizações existem aqui, tanto pró quanto anti-governo, né? Então, eu acho que isso é interessante também. Tem uma matéria que a gente publicou essa semana falando a respeito dessas mobilizações que aconteceram em todos os estados da Amazônia. Nessa matéria, a gente falou com uma cientista político da Universidade Federal do Maranhão, conversamos também com o presidente do Conselho de Infraestrutura da FIEPA e também com o vice-presidente da Fiero, olha só. Cerca de 230 mil. Olha só, gente, eu não estou conseguindo ver daqui, vocês podem me ajudar? Ok. Esse daqui é o apanhado das manifestações em toda a Amazônia. Essa matéria que eu estou falando para vocês, a produção vai já recuperar e vai colocar aí. Mas, enfim, Breno, uma coisa que chamou a atenção foi que, por exemplo, o Adélio Borafaldi, que é o vice-presidente da Federação das Indústrias de Rondônia, falou o seguinte, que esse clima de instabilidade política e tudo mais, isso impacta economicamente Rondônia, porque apesar do Estado ter a economia baseada no agronegócio, que é um setor que dificilmente sofre com as crises econômicas, porque lida com o alimento, né, e fome a gente tem o tempo todo. Ele citou uma coisa importante, que muitos municípios dependem de repasses federais. Exatamente. Isso daí pode desequilibrar, pode, de alguma maneira, afetar as relações desses estados, no caso da gente que está aqui mais distante, com o governo federal? Isso pode impactar negativamente? Pode sim, sem dúvida. Como eu disse anteriormente, a nossa relação, nós dos estados mais periféricos, dos estados mais pobres, nós temos uma relação muito forte com o governo federal, porque nós dependemos fundamentalmente dos seus recursos. No caso, Zona Franca, no caso aí que você citou, lá de Roraima, o próprio Acre. Políticas sociais são importantíssimas, em especial para os municípios mais pobres. O Bolsa Família, por exemplo, assim como a aposentadoria, em muitas situações, o verdadeiro acesso à renda em muitas localidades, né? Ao dinheiro vivo até, muitas vezes. Então, a nossa dependência do governo federal ainda é muito forte, ao contrário de outros estados, os estados mais ricos, os estados da região sul e sudeste, em especial. Mas os estados da região norte são muito dependentes. Um detalhe importante também a ser apreciado aí, diz respeito à questão de não se saber para onde esse governo vai, se ele vai ou não. O ambiente de negócio depende muito dessa segurança política. Ou seja, governos instáveis, normalmente eles provocam no investidor, naquela pessoa que está pensando em montar uma planta industrial, criam, de certa maneira, um grau de incerteza, o que pode prejudicar também o ambiente de negócio, não só da agroindústria, como da indústria, do comércio, ou coisa assim. Então, é bom que se defina logo, porque isso é bom tanto para o setor produtivo quanto para o restante da população.
Se o governo vai ficar, que fique até que termine seu mandato e tudinho. Se for para sair, que se saia logo também. Porque esse momento de instabilidade, esse momento é prejudicial para todo mundo. Entendi. E na sua opinião, quem sofre mais? Nós que estamos aqui na Amazônia distantes ou as pessoas que estão mais perto de Brasília? Eu acho que nós, né? A gente, qualquer resfriado do governo federal, nós somos fortemente impactados por isso. E essa daí é a matéria, gente, que a gente fez a respeito. Olha só, decisões políticas em Brasília refletem em estados da Amazônia. Oposição e defesa do governo Dilma são expressivas na região. É o líder do DEM, o Paulderney Avelino, e a deputada federal Paulderney Avelino, e a senadora do PCdoB, aqui no Amazonas, Vanessa Graziotin. Isso merece um comentário, né, Breno? É porque os dois personagens, eles encarnaram as lideranças tanto da oposição, no caso do Paulderney Avelino, do DEM, liderando a oposição. O PSDB está muito acuado, né? E o DEM assumiu o fronte desse embate. E a Vanessa em defesa do governo. A Vanessa já fez inúmeros pronunciamentos em defesa do governo. Inclusive, a Vanessa viajou a Venezuela para analisar aquele impasse diplomático. Mas a Vanessa, de fato, tem sido uma companheira e tanto aí do PT, né? E como é que você se avalia? E como é que você avalia isso? Porque podia partir de São Paulo, podia partir do Rio Grande do Sul, que é onde a presidente Dilma veio, na verdade ela é mineira, fez carreira lá no Rio Grande do Sul. Como é que você avalia isso? O que deve preocupar muito esses políticos diz respeito ao resultado final desse jogo. Porque se você sai derrotado desse jogo, você tem custos eleitorais aí claríssimos. Então, esse é um cenário muito novo. Ou seja, lideranças do Amazonas, do Pará, enfim, assumindo a dianteira do processo, né? Tomando frente. O Paulderney é o líder do DEM, uma das lideranças da oposição. E assim como a Vanessa também é uma senadora expressiva, tem sido uma líder muito forte do Senado Federal e assume, de fato, a defesa do governo, né? Então, um cenário novo. Muito Acho que o Arthur, que tinha feito isso à época, né? Porque ele era senador, mas isso voltou agora com o Paulderney e a Vanessa. Tá Interessante certo. isso. Muito interessante isso. E, Breno, a gente vê aí que tem pessoas que argumentam que em relação a ser contra essas manifestações, que essas pessoas que estão indo às ruas não representam os eleitores da presidente e, portanto, não podem tirá-la do poder. Esse argumento é válido? Eu considero que não, Isabel. O direito de protestar é um direito constitucional. Assim como pedir impeachment, o impeachment também é constitucional. Então, eu considero totalmente equivocado esse tipo de abordagem, né? Porque se fosse assim, seria muito claro tirar o procedimento de impeachment da Constituição, que não é o caso. O direito de protesto é um direito político, de cada cidadão tem o direito de se manifestar como queira, desde que não fira o direito alheio, desde que não fira os princípios constitucionais. E os protestos estão funcionando nesse sentido, né? O protesto é interessante porque ele funciona como panela de pressão. Muitas vezes o governo está muito acuado, muito tímido, e o protesto vem para justamente fazer essa pressão no governo para que ele acorde. Então, eu considero um aspecto positivo dos protestos. E não é só a população, não são só pessoas comuns como eu, como você, como quem está nos assistindo, que foi às ruas, né? A gente está vendo aí o judiciário se mobilizando em apoio ao juiz federal Sérgio Moro. Qual é o significado que isso tem, Breno? Outro ingrediente novo no cenário, né? Ou seja, o que nós temos percebido nos últimos tempos é que, com o enfraquecimento do Executivo e do Legislativo, esse novo ator entrou em cena. A literatura trata esse tema como judicialização da política. O que em essência é isso? É o fato do judiciário se tornar um ator político. Porque, coisa de 10, 20 anos, os juízes sequer sabíamos os nomes. E de 20 anos para cá, com a consolidação da democracia,
nós sabemos quem é quem. A gente sabe quem é Gilmar Mendes, a gente sabe que o Gilmar Mendes não gosta do Joaquim Barbosa, que por sua vez não gosta do Lewandowski. Então toda essa trama do judiciário, nós temos acesso hoje, em função da TV Justiça, que publiciza tudo isso. O judiciário, como ator político, é algo bastante novo também na nossa democracia. A democracia ela vai se consolidando, então ela vai mostrando suas regras, vai mostrando seus atores. E o judiciário se tornou um ator relevante, muito importante. Inclusive as investigações, ninguém está fazendo CPI sobre isso, estão fazendo as investigações, estão partindo diretamente do judiciário em função da inoperância do legislativo. Mesmo porque o legislativo ele está altamente comprometido. O atual presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, ele está praticamente na mesma corda bamba que a Dilma. Então o judiciário acaba assumindo essa função de reequilibrar as forças. Então parte daí o judiciário, parte das investigações daí, e o novo ator é esse. O juiz Sérgio Moro, inclusive, recebeu manifestações de apoio. Ontem eu vi que o juiz Gilmar Mendes autorizou que ele continuasse com as investigações, o que é uma autorização expressa de que ele está fazendo um trabalho importante, que o judiciário não poderia interromper esse trabalho. Então, o Gilmar Mendes, todos sabem que é um inimigo frontal do PT, do governo Dilma, Lula, enfim. Então, é um novo cenário, sem dúvida. O judiciário com força mesmo. Certo. E agora eu torno a primeira pergunta do nosso programa. Isso já tinha sido visto na história do Brasil? Não. Juízes se mobilizando e dando apoio uns aos outros? Não. Isso foi muito comum na Argentina. Não é à toa que os partidos argentinos eles ganharam o nome de partidos justicialistas. O justicialismo na Argentina foi um fenômeno muito forte e ainda é. Ou seja, advogados, magistrados, promotores, eles entraram no processo político. Isso muito em função para a derrubada do governo de Perón. Na América Latina, é o único registro que eu conheço de justicialismo. Nós começamos justicialismo agora. Eu não sei se esse justicialismo vai virar uma cultura política, se isso vai se transformar em partido, se isso vai se transformar numa nova concepção de poder. Eu não sei de fato, aí as águas estão muito turvas ainda. Mas o judiciário, com o apoio da população, a população está adorando isso aí, parte da população, eles se tornaram um ator político e possivelmente vão transformar isso em projeto de poder. É uma possibilidade, é um cenário também. Entendido. Agora a gente tem, nós fizemos aí um panorama dos parlamentares da Amazônia que assumiram posições na comissão que vai avaliar o pedido de impeachment da presidente Dilma na Câmara. A gente já está com o vídeo pronto, pessoal? Olha só aí o vídeo com todos os nomes. PT e PMDB serão os dois partidos com mais integrantes, 8 parlamentares cada um, por conta da proporcionalidade das bancadas. Das 8 vagas titulares no PMDB são da Amazônia João Marcelo Souza, do Maranhão, e Valtemir Pereira, do Mato Grosso. Do PT, partido também com 8 vagas titulares, Zé Geraldo, do Pará, integra a comissão. O PSDB terá 6 vagas titulares, entre eles Nilson Leitão, do Mato Grosso, e Sheridan, de Roraima. O PR, Partido da República, tem 4 vagas titulares. Da Amazônia, o parlamentar é Edio Lopes, também de Roraima. Já o deputado Jonathan de Jesus compõe uma das 2 vagas titulares do Partido Republicano Brasileiro, PRB. Pelo PDT, Everton Rocha, do Maranhão, ocupa uma das 2 vagas titulares do Partido Democrático Trabalhista. Enquanto do Partido Ecológico Nacional, o titular é Júnior Marreca, do Maranhão. Já os parlamentares da Amazônia, indicados como suplentes da comissão do impeachment são Alcione Barbalho, do PMDB do Pará, Alberto Filho, do PMDB do Maranhão, Hildo Rocha, também do PMDB do Maranhão, Mariana Carvalho, do PSDB de Roraima, Rocha, do PSDB do Acre, André Fufuca, do PP do Maranhão, Irará Abreu, do PSDB de Tocantins, Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, Kleber Verde, do PRB do Maranhão,
professor Vitório Gali, do PSC do Mato Grosso, Roberto Góes, do PDT do Amapá e Aloysio Mendes, do PTN do Maranhão. Aí, gente, dos 65 postos, né, 20 são da Amazônia. A gente vê que tem muita gente do Maranhão, não é verdade? Como é que a gente pode avaliar isso? Poxa, é interessante, né? O Maranhão como um ator político nesse caso, né? Eu considero que essa comissão ela é muito negativa para o governo. Uma comissão basicamente composta por membros do PMDB, que é um detalhe à parte que eu já vou comentar, e o PSDB. Poucos partidos de oposição, acho que eu vi uns dois representantes do PT aí, de partidos de esquerda. 2 ou 3 aproximadamente. Então, essa comissão está muito ruim para o governo. O PMDB, na verdade, é a incógnita do jogo todo, é o PMDB. Por quê? Porque o PMDB já está praticamente fora do governo. Vão ter uma reunião, acho que aproximadamente em 10, 20 dias, para decidir de fato romper ou não. E é o fiel da balança, sem sombra de dúvida, é o PMDB. Se o PMDB sai do governo e a comissão é praticamente toda controlada pelo PMDB, mesmo porque o Eduardo Cunha é membro desse partido, então o cenário pode piorar. A Dilma vai ter 10 sessões para apresentar sua defesa e isso vai ser votado em plenário. Esse é o primeiro round. Segundo round, Senado. Então, dependendo da quantidade de votação que se vai ter na Câmara, isso vai para o Senado e isso pode ter um efeito positivo ou não para os senadores. Se não houver adesão no plenário, pró-impeachment, naturalmente os senadores que são muito mais favoráveis ao governo vão não autorizar o impeachment. Já um cenário favorável ao impeachment, isso chega no Senado, os senadores que hoje são governistas, eles tendem a atrair, muito em função de respostas eleitorais de 2018. Então, o efeito manada aí vai ser muito interessante. Esses movimentos, essas adesões, em última hora, muitas vezes, ou moedas de troca, vão funcionar perfeitamente aí. Então, é importante perceber, nesse momento, o comportamento do PMDB. O PMDB é o elo decisivo disso tudo. Aí, gente, fica aí a análise desse cientista político amazônida, Breno Messias Leite, encerrando o Amazônia Interativa de hoje. Breno, obrigada pela sua participação. Obrigado, Mais uma vez, né? Até a próxima, sim. Pois é, gente, o Amazônia Interativa de hoje fica por aqui, mas o portal amazônia.com continua no ar pelo mesmo endereço. Você pode também nos acompanhar pelas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Com certeza a gente vai continuar acompanhando toda essa situação. E você também vai ficar bem informado através do portal amazônia.com. Não esquecendo de mostrar pra gente a Amazônia pelo melhor ângulo, que lógico é o de vocês. Postem nas redes sociais as fotos das cidades de vocês aqui na Amazônia com a hashtag Minha Amazônia. E também, gente, nós temos novidades aqui nas empresas da Amazônia Cabo. O portal Amazônia está engajado também nisso, no combate ao mosquito Aedes aegypti. Baixe o aplicativo Eu Amazônia no seu celular e marque focos do mosquito Aedes aegypti, prováveis focos, através do Minha Amazônia, que tem esse serviço de geolocalização, que é para que as autoridades, para que todo mundo possa saber onde é que fica e poder agir. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.